A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes, bem-vindos ao Rádio Clube de Angra, esta tarde de sábado, à rubrica A Vida Continua. Ouve-se muito por aí, em várias religiões, dizer-se mais ou menos isto assim: se não aceitarem Jesus no seu coração, se não aceitarem o Senhor no seu coração ou na sua vida, não serão salvos. Bom, o que é salvação? Será que eu estou salvo? Serei salvo? O que é isto da salvação, então? Apesar do conceito de filosofia ser um dos mais controversos da história do pensamento, uma das definições que reputamos, e que seja uma das mais úteis e felizes, é aquela dada pelo filósofo francês Luc Ferry, para quem a filosofia seria a busca de caminhos para vencer nossas angústias e os medos relacionados à vida e à morte, utilizando para isso as nossas próprias forças e a razão. Ao seguirmos essa linha, estudando a doutrina espírita, através do prisma filosófico da salvação, nós vemos que os aspectos passíveis de serem explorados são inúmeros. Neste programa, porém, ficaremos adstritos apenas a um deles, embora, no nosso entender, seja este o principal. Isto porque, quando se trata de falar de salvação segundo a doutrina espírita, a mais importante ideia relacionada ao tema é aquela sintetizada por Allan Kardec nesta frase que diz assim: fora da caridade não há salvação. Vamos então tentar brevemente entender, interpretar e contextualizar um pouco desta afirmação do codificador do Espiritismo. O estudo sistemático da doutrina espírita leva-nos a compreender que a verdadeira caridade nos impele a praticá-la nas suas três formas, ou seja, com benevolência, com indulgência e perdão. A explicação da abrangência deste conceito no seu tríplice modo de se manifestar não será objeto, desta rúbrica, dada a profundidade das consequências que cada um desses aspectos tem nas nossas vidas. Por agora, o que cabe ressaltar é que a prática da caridade não se limita a servir ao próximo, ou seja, através da benevolência, pois, em pé de igualdade, com ela também se encontram duas outras virtudes, que são a indulgência e o perdão. Agora, caros amigos, partindo-se desta premissa, qual seria considerada a melhor e mais proveitosa caridade a ser feita para nós e para o próximo? Seria participar, por exemplo, na preparação de uma grande sopa, de muita quantidade de sopa para os que passam fome? Seria a visita aos asilos de idosos, aos orfanatos? Seria a doação de tempo ou dinheiro para instituições beneficentes? Seria o auxílio e a visita a doentes? A divulgação da doutrina espírita e do bem de uma maneira geral? Compreender e tolerar as imperfeições e limitações do próximo? Perdoar aqueles que nos fizeram mal? Bom, não importa. O que importa, caros amigos, e isto porque o fundamental, segundo a filosofia espírita, não é o gesto em si, o fazer caridade, mas sim os sentimentos e o desinteresse que nos impelem a fazê-lo. É claro que aqueles de nós que já conseguem doar-se ao próximo com dedicação e carinho, mesmo que não tenham sequer refletido o respeito da razão pelo qual o fazem, se fazem por interesse pessoal ou não, e assim aprendem a ser felizes, já deram um significativo salto evolutivo. Isto não nos impede, contudo, de tentar ir um pouco mais além e de buscar entender a essência da caridade ensinada pela doutrina espírita. Lembremos que a definição do nosso bem-estar no plano espiritual não depende da quantidade, repito, não depende da quantidade de gestos bons que fizemos
quando estávamos aqui no plano físico, mas sim da qualidade dos fluidos que envolvem e formam o nosso corpo espiritual. Por sua vez, este é determinado pela nossa evolução moral, que não é, segundo a ciência espírita, determinada pelos nossos gestos exteriores, mas sim pela verdadeira vivência das virtudes na nossa intimidade. Vejamos algumas passagens do livro A Gênese que ilustram bem isto. Diz assim: a natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Também resulta que um envoltório perispíritico de um espírito se modifica com o progresso moral que este realiza em cada reencarnação, embora ele encarne ou reencarne no mesmo meio. Ora, do mesmo modo que os peixes não podem viver no ar, que os animais terrestres não podem viver numa atmosfera muito rarefeita para os seus pulmões, os espíritos inferiores não podem suportar o brilho e a impressão dos fluidos mais etéreos. Não iriam morrer no meio desses fluidos porque o espírito não morre, mas uma força instintiva os mantém afastados dali, como uma criatura terrena se afasta de um fogo muito ardente ou de uma luz muito deslumbrante. Eis aí porque não podem sair do meio que lhes é apropriado à natureza. Para mudarem de meio, precisam antes mudar de natureza, despojar-se dos instintos materiais que os retêm nos meios materiais. Numa palavra, que se depurem e moralmente se transformem. Ora bem, caros amigos, portanto, o céu, ou seja, a salvação para aqueles que bem compreendem o Espiritismo, é um estado da alma, como bem ensinaram Kardec e os espíritos em diversas passagens da codificação. E dentre elas ressaltamos a seguinte: eles dizem que a felicidade está na razão direta do progresso realizado, de sorte que de dois espíritos um pode ser tão feliz quanto o outro unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que por isso precisem estar cada qual em lugar distinto. Ainda que juntos, pode um estar nas trevas enquanto que tudo resplandece para o outro, tal como um cego e um vidente que se dão as mãos. Este percebe a luz, da qual aquele não recebe a mínima impressão. Sendo a felicidade dos espíritos inerente às suas qualidades, aurem-na eles em toda a parte em que se encontram, seja à superfície da terra, no meio de nós todos, no corpo carnal, ou no espaço. Nessa imensidade ilimitada, onde é que está o céu? O céu, caros amigos, está em toda a parte. Nenhum contorno lhe traça limites. A mesma coisa em relação a isso que estamos a dizer, disse Jesus no Evangelho de Lucas. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. A parábola denominada de o óbolo da viúva, contada por Jesus, também ilustra esta ideia. Ali narra-se que, estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva, que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram as suas dádivas no gasofilácio, que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Porquê é que a viúva, que tão pouco
deu comparado às pessoas ricas tinha mais mérito. Porque o sentimento que a movia para ajudar era sincero e verdadeiro, capaz de sacrificar até mesmo as suas próprias necessidades e interesses. Portanto, pouco importa, ao final, que a quantidade doada seja grande se o sentimento por trás do gesto é pequeno. Aliás, vivêssemos nós sujeitos a uma contabilidade moral, precisa, matemática e absoluta, como explicaríamos a salvação de Paulo de Tarso, um exemplo de vida em que se pode ver o salto de um espírito ainda cheio de más paixões para se transformar em espírito bom em uma mesma reencarnação? Fosse implacável a lógica ensinada por Jesus em advertência a Pedro, Paulo ainda teria tido de reencarnar inúmeras vezes a fim de expiar todas as injustiças e mortes pelas quais foi responsável em relação ao cristianismo e seus adeptos. Bom, contudo, muito mais importante do que a lei de Talião, é que ela diz que é olho por olho, dente por dente, mais importante que esta lei é o princípio segundo o qual o amor cobre a multidão de pecados. E foi justamente o que Paulo entendeu e viveu. Nós todos, porém, muitas vezes entendemos estes conceitos de forma equivocada, achando, e pior, divulgando, que todo o mal que sofremos é consequência de um erro que cometemos no passado, ou que todo o mal ou que todo o erro que praticamos hoje terá que ser necessariamente sofrido de volta numa futura existência. E não percebemos que esta ideia nos joga dentro de uma lógica perversa e insolúvel que só poderia ser legitimada por um Deus sádico e malvado. Aliás, caros amigos, outra parábola, a parábola dos trabalhadores da última hora, também nos ensina muito a este respeito. Dentre as várias lições que podem ser extraídas desta passagem, uma delas que por agora nos vai interessar diz respeito ao facto de que para ser salvo, entre aspas, não é preciso trabalhar no bem a mesma e precisa quantidade daqueles que começaram primeiro, mas sim integrar-se ao trabalho com o mesmo amor e piedade. Sobre o assunto, é importante também lembrar a questão 919 do Livro dos Espíritos, que trata do autoconhecimento. Ali, nessa questão, Santo Agostinho pede que nos indaguemos, que nos perguntemos, que nos questionemos sobre a nossa conduta diária. Se teríamos vergonha de nós mesmos caso fôssemos chamados de volta ao mundo dos espíritos, onde nada, caros amigos, no mundo dos espíritos, nada pode ser ocultado, notadamente os nossos pensamentos. A provocação feita por Santo Agostinho é bastante válida e faz-nos lembrar uma alegoria contada por Platão no livro A República. Nela, um pastor chamado Giges encontra por acaso um anel que lhe dá poderes para ficar invisível às outras pessoas. Aproveitando-se desta sua nova e inesperada faculdade, Giges muda o seu caráter e passa a praticar uma série de más ações. Mata o rei, seduz a rainha e assume o poder. E então, como será que nos comportaríamos se encontrássemos este anel que nos fala Platão e se nos tornássemos invisíveis? Como é que nós nos iríamos comportar? Será que continuaríamos nos preocupar com a nossa conduta ética? Será que iríamos resistir à tentação e aos prazeres do mal se soubéssemos que os nossos atos não seriam testemunhados pelos olhos dos outros? É uma questão que devemos fazer. Somos assim bonzinhos porque estão-nos a observar, existe a lei humana que nos está aqui a limitar a nossa conduta, mas se ficássemos invisíveis, o que é que nós faríamos? Outra alegoria interessante pode ser extraída de uma conhecida obra de ficção. No filme Drácula, dirigido por Francis Ford Coppola, são exibidas diversas passagens em que o vampiro conversava de um modo educado e cavalheiresco
com as pessoas, porém sua sombra, que se projetava atrás da cena, movia-se de modo independente, denunciando e refletindo assim o seu real pensamento e vontade. Ou seja, nós podemos tentar enganar os outros, mas não nos podemos enganar a nós próprios. Pois bem, deixando de lado o fantasioso destas alegorias, poderíamos comparar as nossas faculdades no plano espiritual à deste homem que possui este anel, e o nosso perispírito à sombra do Drácula, pois nosso espírito ali, além de invisível, a muitos não possuirá mais a máscara do corpo físico que possibilita a contenção dos nossos pensamentos dentro dos limites bem mais estreitos, o que nos permite, assim, ser até mesmo hipócrita diante do outro, sem que aqueles que convivem connosco necessariamente percebam essa falsidade de sentimentos. Como Kardec nos ensinou, ele disse assim: criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório do corpo espiritual como num espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Tenha um homem, por exemplo, a ideia de matar a outro, embora o corpo material se lhe conserve impassível, seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes deste último, executa fluidicamente o gesto, o ato que intentou praticar. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada como num quadro, tal qual se lhe desenrola no espírito. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Vê-se que não podemos enganar a nós próprios. Assim, por maior que seja a quantidade de tempo que tenhamos dedicado na nossa reencarnação praticando a beneficência, se não tivermos melhorado os nossos sentimentos e promovido verdadeiramente a nossa moralização íntima, domando assim as nossas paixões, de nada esse bem exterior terá adiantado. Talvez isto apenas nos faça sentir ainda mais culpados. Portanto, a caridade que salva, aquela preconizada por Allan Kardec, não é um gesto, mas um estado de espírito que deve estar presente em nós permanentemente, pois a qualquer momento poderemos ser chamados a praticá-la. Por exemplo, caros amigos, numa simples conversa, diante da dificuldade de pessoas que não conhecemos, em horas e lugares inesperados, etc. E não apenas em momentos pré-determinados e reservados por nós para fazer o bem, como aqueles em que estamos no grupo espírita, por exemplo. Logo, conclui-se que fora dos verdadeiros sentimentos que nos impelem à caridade, ou seja, fora da vivência legítima e sincera das virtudes no nosso íntimo, é que não há salvação. Nós vemos, caros amigos, portanto, que é um equívoco interpretar a prática da caridade segundo um entendimento de troca comercial, de uma contabilidade das boas ações. Contudo, parece-nos que, apesar da compra e venda de indulgências como meio de garantir um lugar no céu, ter deixado de existir faz muitos séculos, se calhar ainda trazemos no nosso subconsciente, o que em boa parte se explica pela reencarnação. Ainda trazemos a mesma lógica de troca e de negócio com Deus, por meio da qual eu obtenho a salvação, bastante para isso apenas fazer algum gesto exterior de natureza caritativa. Daí porque ainda hoje muitos de nós continuamos pretendendo comprar o céu, não mais com o dinheiro, porém acumulando o bem apenas pela prática de tais gestos, sem nos importarmos intimamente em reformar o caráter réprobo que ainda carregamos. Ou seja, não interessa a forma, interessa a essência, não interessa a aparência, interessa
o sentimento que nós colocamos nas coisas. Muita gente conta os terços que reza, os Pai Nossos que ora, por aí fora, às vezes que foi como promessa aquele ou aquele outro sítio. Isso não é isso que nos salva, meus amigos. Salvação não é ir para um céu. Salvar é conseguirmos ultrapassar os nossos vícios, que são muitos e que não podem ser ultrapassados numa só reencarnação, porque isso é impossível, mas aqueles que estão mais ao nosso alcance é conseguirmos nos libertar das âncoras que nos prendem ao fundo e subirmos de patamar evolutivo. Isso é salvação. E essa salvação que é gradativa, essa liberdade de espírito que vamos tendo de forma gradual, só se consegue quando investimos sentimento, emoção, sinceridade naquilo que estamos a fazer. Não adianta orar palavras ocas, frias. Não adianta, porque não chegam a lado nenhum. Interessa sim o sentimento que empregamos nas nossas ações, a sinceridade, o tempo que retiramos de nós próprios para ouvir alguém que precisa desabafar, mas ouvir com ouvidos de ouvir, ver com olhos de ver, entregar-nos, doarmos-nos. É isso que faz com que nós, quando partirmos deste mundo físico, possamos ir para campos vibratórios que se coadunam com as nossas emissões energéticas. Não há como fugir a isso. Eu posso ir com a túnica nupcial para o plano espiritual, mas se eu vibrar numa baixa frequência, eu não vou ter lugar naquele padrão vibratório. E vou para onde eu sou. Eu vou para onde me sintonizo. Quais são as minhas imperfeições? Quais são os meus vícios? É para lá que eu vou. Mas não esquecer que o amor cobre uma multidão de pecados. Ou seja, ok, eu fiz isto, será que eu vou receber isto em volta? O mal que eu fiz vou receber em volta? Se eu praticar o bem de forma dedicada, eu posso atenuar muitos males. E então, partindo, posso então ir para um céu. E o céu é um estado de alma. E cada um possui o seu estado de alma. Não é um lugar restrito, limitado. Não é ali ou acolá, como dizia Jesus. Está dentro de cada um. Salvar-se é despojar-se das suas paixões terrenas, do seu materialismo e viver a vida de forma espiritual. Mas, como já disse, uma reencarnação é muito curta para nós conseguirmos atingir a perfeição. Muito curta. Logo, é ilógico pensar que só temos esta vida e quando morrermos vamos ser julgados e vamos ou para um céu ou para um inferno eternos. Não faz sentido porque não é lógico e não é racional. Vamos pensar um pouco e não vamos receber tudo de mão beijada, ligando-nos à fé cega. Vamos filtrar aquilo que nós ouvimos, vamos filtrar aquilo que nós lemos, vamos filtrar os nossos próprios pensamentos e vamos dedicar-nos com alma e coração àquilo que nós fazemos. Bom, ficamos hoje por aqui, caros amigos e ouvintes, marcamos encontro para o próximo sábado para falarmos sobre outra temática. Até lá, não se esqueçam de dar o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.